O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus começou a sua missão depois que recebeu o batismo, ficou sabendo que João Batista também tinha sido preso. Aí ele começou a evangelizar nas periferias, pregando às pessoas, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas se Jesus andasse sozinho, somente, ia ser difícil ele percorrer vários lugares e conseguir assim realizar um trabalho. Ia ser mais complicado. Mas ele andando pela margem do mar da Galileia, ele encontrou dois irmãos que estavam pescando. Simão, que deu o nome de Pedro, e seu irmão André. Eram pescadores. Jesus convidou a eles para o seguir, porque ele disse: Farei de vós pescadores de homens, para ajudá-lo na sua missão evangelizadora. Mais adiante ele encontra mais dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e seu irmão João. Convida-os também, e eles aceitam e deixam o pai sozinho na pescaria e vai seguir Jesus. Que palavras que Jesus disse a esses homens, que eles assim o deixaram, o seu trabalho, o seu sustento, do qual eles tiravam para a sua sobrevivência, e passaram a seguir. E Jesus assim chamou os dois, não quis separar os irmãos, mas fazer acontecer a fraternidade. Então depois ele chamou mais os outros 8, formando o grupo dos 12 discípulos. Em meio àquela multidão das pessoas que o seguia, ele escolheu 12 para ser seus testemunhas, para dar continuidade no seu projeto de evangelização e salvação. Porque se Jesus estivesse só, seria difícil realizar o trabalho sozinho. E quem depois ia dar continuidade? Quem ia pegar e seguir se não fez discípulo? Quando antigamente as pessoas sabiam alguma coisa, alguma profissão, alguma coisa assim que não tinha outras pessoas que o faziam, se não ensinasse alguém a fazer aquele trabalho, porque não tinha assim não tinha faculdade, não tinha universidade para ensinar, não tinha curso.
Tinha certas profissões, se não fosse ensinada de geração para geração, acabaria ali naquele que não ensinasse. Então, se Jesus também estivesse sozinho, não tivesse chamado os discípulos, quando ele também tivesse morrido e ressuscitado, quem ia dar continuidade? Quem ia ficar? Por isso que ele escolheu esses homens. Não eram os melhores, os mais perfeitos, não eram os letrados, os que tinham conhecimento, né, muito grande, ou as escritas. Ele não escolheu esses sábios, não. Ele escolheu homens simples no meio do povo, pescadores, cobradores de impostos, camponeses, homens ali que viviam no meio da sociedade, mas que ele escolheu para estar com ele. Ele separou do grupo dos demais, de muitas pessoas que seguiam Jesus. Aonde quer que ele estivesse, grande multidão seguiam. E depois que Jesus ressuscitou, esses homens continuou a sua missão e foi evangelizando, e mais pessoas foram se aderindo ao projeto de salvação de Jesus, sendo seus discípulos e missionários. Nós vimos que Jesus veio ser a luz. Como o povo seguia João Batista e ele tinha sido preso, o povo não tinha mais ninguém ali ao quem seguir. Então Jesus veio ser luz para aquelas pessoas. Também nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Isaías, uma luz que nasceu no meio do povo, que trouxe a alegria para aquelas pessoas. No meio território de Zabulon e de Neftali, foi onde que Jesus também começou a ser luz naquelas periferias. Ele não foi para os grandes centros, cidades de Jerusalém. Ele começou entre aquelas pessoas mais simples, mais humildes, entre os pecadores, entre essas pessoas excluídas da sociedade. Ele foi levar a boa nova, a sua mensagem. Jesus só veio para Jerusalém, que era o centro econômico e religioso daquela época, quando ele sabia que era chegada a sua hora de ser apresentado, de ser conhecido, em que as autoridades tiveram a oportunidade, assim, de prendê-lo. E São Paulo, na carta aos Hebreus, fala a respeito das pessoas viver assim, em união, concordes uns com os outros, no modo de pensar e falar. Porque ele ouviu dizer que algumas pessoas estavam falando que era de Paulo, que era de Cefas, que era de Apolo, que era de Jesus Cristo. Então estava havendo contendas de visão, que estava assim se distinguindo, parecendo com esses que estavam dizendo seguidores. Mas o que devia seguir mesmo é Jesus Cristo, né? Ele falou: Jesus Cristo é o que morreu na cruz, não foi nenhum desses. Então foi Ele que deu a vida por nós. É Ele que nós devemos assim seguir. E ele falou: eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar. Então São Paulo, ele foi um grande assim missionário, né? Que saiu a evangelizar. A gente não vê essa passagem que Paulo estava batizando as pessoas. Os outros discípulos de Jesus que batizavam, saía e levava o batismo às pessoas que assim desejassem. Aqueles que quiserem ser perdoados os pecados. Os que não quiserem, que não acreditavam, que não recebiam o batismo, continuavam a sua vida. E a nós que aqui estamos, nós somos batizados na Santíssima Trindade e somos convidados a ser discípulos e missionários de Jesus. Ser como Jesus fez o convite aos irmãos pescadores, né? Para ser pescadores de homens. E ao encontro das pessoas para assim trazer para a salvação. No mundo hoje tem muitas pessoas, mas a maioria não tem fé, não acredita em Deus. Alguns têm outras religiões, que também não é essa religião, nesse Deus que nós acreditamos. E muitos aqueles que dizem ser cristão, mas não vivem a sua fé. São até batizados, mas não vivem a fé. Estão acomodados. Por quê? Querem, né? Há muitos que às vezes não receberam um convite, não receberam uma visita, às vezes ficam acomodados. Mas tem muitos que até você convida dentro da sua casa, da sua família, ou pessoas conhecidas, e elas têm mil e uma desculpa. Não tem tempo para as coisas de Deus, mas para o mundo tem todo o tempo para as coisas do mundo. Mas para Deus fica lá acomodado, sentado, dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, menos buscando as coisas de Deus. Os bares estão cheios,
as igrejas estão vazias, né? Porque as pessoas vão esfriando cada vez mais a fé. Pelo tamanho dessa cidade, que se as pessoas fossem mais fiéis, as igrejas não comportariam a quantidade de pessoas. Talvez precisaria ter de mais missas para atender as pessoas. Mas a gente vê que às vezes ficam os bancos vazios. Tem dia que está bem vazio, né? Hoje até que não tem tanto. Por quê? As pessoas vão cada vez mais esfriando a sua fé. Vão vivendo as coisas do mundo. Mas chegará um dia do juízo em que restarão poucas pessoas que acreditam em Deus e que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos estar entre essas, seus eleitos, que serão salvos. Porque escutando o seu chamado, nós assim seguimos. Se Jesus viesse hoje, fosse até algumas pessoas e convidasse para deixar o seu trabalho, para o seguir, ele nem conseguia arrumar muitos discípulos, não. Muitos iam falar, não, eu preciso desse trabalho, eu preciso da minha sobrevivência, e não ia deixar, né? Então, o que Jesus chamou aqueles homens, ele não prometeu riqueza, não prometeu glórias para ele, né? Ele falou que teria sofrimento, perseguições. Como todos aqueles que seguem Jesus, tem perseguições, porque o mundo sempre tem aqueles que é contrário, que não aceitam, que não concorda com as coisas de Deus. Então, Jesus falou que não ia ter, né, uma vida de abundância, de riqueza, mas teria o reino eterno. Que nós também, escutando o chamado de Jesus, possamos ser seus discípulos e missionários anunciadores da Boa Nova. Aonde quer que nós estejamos, não ter vergonha de anunciá-los, né? Conversamos sobre muitas coisas, mas de Jesus a gente fala pouco. Das Sagradas Escrituras da Bíblia ali, fala pouco. As pessoas hoje lêem muitas coisas, outras coisas, mas são poucos que param para pegar a Sagrada Escritura e ficar meditando ali as palavras e servindo de fonte de inspiração. Alguns até têm a Bíblia em casa, mas fica lá no estante, ali cheio de poeira, né? Outros vezes nem tem, né? E na sua casa, quantas Bíblias tem? Quantas pessoas moram na sua casa? E quantas Bíblias, for contar, quantas Bíblias tem? Ou você não tem, né? Se você de ser cristão não tem nenhuma Bíblia na sua casa, você está em falta, né? Tem que ter ali a fonte da inspiração que nós necessitamos, e sempre a ela, nos recorrer para nos ter mais um conhecimento, para nos alimentar a nossa fé. Então, a fé nossa, ela é vivida. Fala assim, basta falar que tem fé, mas não vive, e não vive a fé, aquilo vai esfriando, né? Vai se acabando. Então, é no dia a dia, na comunidade, na família, essa vivência da nossa fé. E também que nós praticamos as boas obras, né? As obras de caridade, as obras de justiça. Sejamos justos, né? A gente vê muita injustiça no mundo, muita intolerância, ou seja, a falta de respeito para com os outros, para com a religião. Tem que, cada um tem sua escolha, essa liberdade de fazer a sua escolha, seja qual religião quer seguir. A pessoa também é livre. Se ele não quer nada, não adianta você insistir, ficar ali falando. Você convida seu filho, sua esposa, ou para ir à igreja, e ele nunca tem tempo. E o esposo também, vai estar me convidando, sempre vinha desculpa. Aí a pessoa, você convida, você acaba estressando com isso, que a pessoa não acompanha com você. Você está fazendo a sua parte. Se a pessoa não quer porque não quer, você tem que deixar a liberdade de fazer a escolha dele. Mas o reino dos céus, né, é uma opção que nós devemos fazer. Mas somente vai para lá quem faz a sua caminhada. Quem não faz caminhada nenhuma, não vai, né? Às vezes, você só passa num concurso se você estudar. Se você não estudar, você não passa. Você só tem uma graduação se você estudar. Pode ter comprado diplomas falsos, mas como disse, é falso, né? Não é verdadeiro. Agora, o céu não há falsidade. Se for um falso cristão e tentar enganar até as pessoas, mas a Deus, Ele sabe o que está em nosso coração. Que o nosso pensar,
e nosso falar esteja de acordo com as coisas que vêm do alto, que vêm do céu. A quem fala palavrões, a quem xinga as coisas, a quem amaldiçoa, a quem abre a boca por ignorância, estupidez, é porque está cheio, né, daquilo que não presta, né, daquilo que é lixo, e coloca para fora aquilo que não presta. Quando a pessoa fala as coisas ruins, porque dentro dele está cheio. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Se você abre sua boca para louvar, agradecer a Deus e também falar coisas boas, comunicando com os outros, dentro de você cultiva coisas boas. Mas quem cultiva coisa ruim, a gente só percebe que sai só ruim, não tem nada de bom. Então, quem busca a Deus e pratica a maldade não está sendo verdadeiro. Quem é de Deus semeia a boa semente para ter a boa colheita. Que nós semeamos a boa semente para que tenha uma boa colheita. Ainda que tenha o joio que vai aparecer no meio ali, que nós saibamos distinguir o certo do errado e fazer essa separação. Porque para Deus, Ele não quer que nenhum pecador ele se perde, mas que ele se converta, que mude a atitude e busque a salvação. Assim como Jesus chamou a fraternidade dos irmãos, que não separou para estar juntos, hoje em dia a gente vê muitas pessoas, muitas duplas que separam por briga, divisões, alguma coisa que não dão certo. Mas Jesus deu certo. Ele chamou esses irmãos, essas duplas de irmãos, porque não quis separá-lo, para viver a fraternidade. Também nós somos convidados a viver a fraternidade, viver como irmãos, respeitando uns aos outros e viver o amor, a paz, a união. E não dizer somente assim, o meu Deus, a minha igreja, a minha religião que salva. Se nós estamos voltados para Deus, não fazer distinção. Cada um seu modo de professar sua fé, de viver sua fé, assim buscando a salvação. E aqueles que estão no caminho errado, se nós pudesse ajudar a orientar, que façamos, não sejamos omissos, mas nunca deixar de anunciar o Evangelho. E à escuta do chamado de Jesus, que nós esteja atentos assim para o seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.